Olá, bom dia. Mais um nosso estudo do Gotas Homeopáticas, que é onde a gente estuda o organon da Arte de Curar de Samuel. A gente estuda o organon comentado, principalmente enfocando na necessidade da drenagem miasmática, entendendo esses adoecimentos de uma forma mais ampla, mais transcendente. E sempre quando a gente fala em visão transcendente, envolve muitas outras coisas. O parágrafo 17, cura e força vital. Muitas pessoas não gostam da palavra cura, falam que não pode falar a palavra cura, mas então vamos entender tratamento e força vital ou melhoras e força vital, certo? Para que possamos agradar a ambos. Para que ocorra a cura ou o tratamento mais perfeito, faz-se necessário a remoção completa da essência dos sinais e sintomas perceptíveis do adoecimento. Para que isto ocorra, é necessário tratar as alterações ocorridas nos corpos sutis, na força vital, onde o adoecimento se origina, pois é este conjunto de sintomas que formam a totalidade do adoecimento. Todos nós, então, temos que procurar compreender essa parte mais ampla do adoecimento, essa parte mais ampla daquilo que nós temos que obter como resultado positivo, a eliminação desses sinais e sintomas. E quando se fala em eliminar sinais e sintomas, vêm grandes dúvidas, grandes perguntas. Como? De que forma? Aí temos que estudar a homeopatia profundamente, aprofundar nos conhecimentos para entendermos o que é exoneração, o que é agravamento, o que é realmente está acontecendo para a pessoa ficar livre daquele problema de saúde. Então, não é aqui em 5 minutos que a gente vai conseguir esclarecer tudo isso. Aqui é para que você tome o gostinho para estudar o organon, o conhecimento do organon. O artista da cura ou do tratamento completo simplesmente deve tomar a essência dos sintomas, isto é, os mais peculiares e essenciais ao caso, ao remédio, a fim de afastar e aniquilar a alteração interna, isto é, a afecção dos corpos sutis, portanto, a totalidade do adoecimento. Adoecimento não é doença. Doença é o sinal físico. Adoecimento é o conjunto maior, é o conjunto muito mais amplo, onde está inserido o sinal físico e os outros sinais mentais, emocionais e energéticos presentes naquela pessoa, que envolve aquela pessoa. O adoecimento aniquilado é a saúde restabelecida. Portanto, este é o mais alto e único objetivo do homeopata, que conhece o significado da sua missão, que consiste em buscar entender o que adoece e o que cura, ou seja, a filosofia homeopática, em toda amplitude, porque o tratamento homeopático ele é totalmente diferente dos outros tratamentos. Ele observa sintomas mentais, emocionais e físicos, onde o físico é apenas um dos componentes. Os mais importantes são os sintomas mentais e emocionais. Mesmo que esse sintoma físico seja um sintoma único, se tiver um sintoma mental ou emocional de maior hierarquia pertencente a outros remédios, qual a decisão do homeopata? Assim também, doenças muito graves podem ser produzidas por uma considerável alteração do princípio vital, do perispírito, corpos sutis, através da imaginação, e, da mesma maneira, podem ser também removidos, através dessa imaginação de levar para a pessoa um insight mental e emocional de tratamento. Lógico que não vai funcionar para todos, porque ele diz assim. Assim também, doenças muito graves podem ser produzidas por uma alteração do princípio vital através da imaginação e da mesma maneira podem ser também removidos. Então, quando ela foi pela imaginação, ela vai ser removida também pela imaginação. Ou alguma doença que a pessoa tem, mesmo que ela não se aperceba que é devido à imaginação, a gente vai ver mais algumas explicações que o Rainer vai trazer mais à frente, podem ser removidos também pela imaginação. Um sonho premonitório, uma superstição ou uma solene profecia sobre a chegada infalível da morte em um certo dia ou uma certa hora, quase sempre produzindo todos os sinais da doença incipiente e progressiva.
da morte próxima ou mesmo da própria morte na hora anunciada. O que seria impossível sem a produção simultânea de uma alteração interna, desde que corresponde às circunstâncias perceptivas exteriores. Por isso, em tais casos, todos os indícios mórbidos anunciados da morte próxima se dissipam pelo mesmo motivo através de uma artimanha engenhosa ou quando o doente é persuadido do contrário, retomando subitamente a saúde, o que teria sido impossível sem a remoção, sem esse meio de cura meramente moral das alterações mórbidas internas e externas, prontas a causar a morte. A pessoa tem um sonho que no dia X, na hora Y, ela vai desencarnar da doença Z. Então, se a pessoa, quando vai aproximando aquela data, a pessoa começa a se amofinar. Então, você tem que persuadi-la de que aquilo foi apenas um sonho, de que aquilo não vai acontecer. E lógico que a pessoa tem que ter maturidade para aceitar o comando. Se for uma pessoa muito infantil, que vai ficar presa lá naquela ideia, repetindo, aí as coisas ficam mais complexas. É necessário, então, começarmos a trabalhar intimamente os nossos sentimentos para podermos desenvolver uma plenitude de entendimento e podermos compreender que cada situação é única. E aí, alguns momentos vai ser o remédio A, alguns momentos vai ser o remédio B, alguns momentos vai ser o remédio C, de acordo com o conjunto de sintomas e sinais envolvidos naquele adoecimento. Portanto, na homeopatia não tem um padrão, tem condições que são adaptadas para o nosso entendimento e para a escolha do remédio em cada situação. Como as sugestões podem adoecer, podemos deduzir comparativamente que os adoecimentos são psíquicos e podem ser tratados de forma compatível psiquicamente. Portanto, tem vários níveis de adoecimento de doenças. Tem pessoas que fazem oração e se melhoram. E tem pessoas, quanto mais eles procuram ajuda transcendente, mais ela se complica. Então, cada caso é um caso, tem que ser bem avaliado. Não é achar, mas tá vendo? Não funciona para todo mundo, então não funciona. Nada funciona para todo mundo igualmente. Só assim Deus, o sustentáculo da humanidade, pode revelar sua sabedoria e bondade na cura das doenças às quais ela está sujeita. Então, para que tenha um tratamento de doença onde a pessoa está sujeita, Deus revelou para nós, deu para nós várias características que nós possamos, então, através dessas características, entender a amplitude de cada caso. Mostrando ao artista da cura o que ele teria que remover, para assim restabelecer a saúde. Mas o que deveríamos pensar de sua sabedoria e bondade se ele tivesse envolvido e encerrado no âmago, em mística obscuridade, aquilo que deve ser curado nas doenças, como pretendia a escola de medicamentosa dominante, afetando possuir visão divinatória da essência íntima das coisas, e, assim, tivesse tornado impossível ao homem o claro conhecimento do mal, e, consequentemente, a sua cura. Até hoje, e agora com os modernos equipamentos, as pessoas ficam assim, mas o que você tem? Você tem que saber o que você tem. Lógico, nós não vamos entrar na polêmica de tem que saber o que tem que fazer isso dessa forma ou daquela outra. Não é esse o objetivo dessa nossa reflexão aqui, desse nosso estudo. Nós temos que entender que nós desenvolvemos certos adoecimentos, esses adoecimentos trazem problemas e transtornos para nós e nós temos que tratar esses adoecimentos. E adoecimento é um conjunto de sinais e sintomas que precisam ser tratados no entendimento homeopático, nós estamos estudando homeopatia, de acordo com a filosofia homeopática, dentro do remédio mais condizente com aquele conjunto de sintomas, ou seja, sinais e sintomas mentais, emocionais e energéticos, para que a pessoa restabeleça a sua saúde. Não é simplesmente um sintoma físico ou um sinal físico e um remédio para aquele sinal físico. Se não tiver compatibilidade com os sintomas mentais e emocionais, não vai funcionar. Isso, não briguem comigo, briguem com Hahnemann, briguem com Deus, porque Hahnemann descobriu essa lei que ele chama de lei divina. E é tão divina porque, ao tomar o remédio de acordo com a filosofia homeopática, aquele sinal vai desaparecer.
A superioridade espiritual de Hahnemann fica evidente em várias partes do Organon, ao se referir a Deus, sem perder a cientificidade do seu trabalho. Ele mostra também a simplicidade da homeopatia, pois se o homeopata aprende a indicar o remédio de acordo com a filosofia homeopática, fica simples trabalhar com a homeopatia. E assim, gente, a gente vai compreendendo que cada momento da homeopatia, cada oportunidade que a gente tem aqui para tratar e para refletir, sempre tem uma coisinha que a gente vai aprendendo, sempre tem uma coisinha que a gente vai entendendo a mais. E cada etapa, uma coisinha a mais, chega no final, nós teremos entendido o Organon, teremos entendido a amplitude do tratamento. Como podemos observar, que a mente, mais propriamente o corpo mental, exerce uma ação preponderante sobre o nosso organismo. Agora, tem certas intoxicações químicas modernas que são extremamente complexas, e aí um capítulo à parte, não cabe discussão na internet aberta, mas nós temos que entender os fatores adoecedores modernos e fazer nossas pesquisas, buscar entender como podemos eliminá-los para que a pessoa possa recuperar a saúde. Mas o fator mental é extremamente importante, extremamente preponderante para o tratamento, para obtermos o melhor resultado. Fique com Deus, que as luzes divinas do Senhor das luzes, Senhor dos céus, nos envolva, nos fortalece e nos dê força para continuarmos a nosso trabalho, a nossa luta de edificação íntima de cada dia. Que as bênçãos celestes estejam envolvendo a todos nós.